Boa Boa, tarde, muito querida. obrigada a todos. Muito obrigada a todos os presentes. Mais uma live nossa feita por uns. E dessa vez o nosso entrevistado é Taj Vilares. Ele está diretamente da Itália e vai explicar, contextualizar como ele é brasileiro, surgiu na Itália, como está sendo a advocacia da Itália, pode se apresentar, Taj. Olá, Gabriela, muito prazer, querida. Obrigado por estar aqui com você, né? Meu nome é Taj, eu sou advogado, especialista em direito internacional. Trabalho aqui na Itália, na área de cidadania italiana e vistos em geral na Itália. Que máximo. E me conta, você era de onde aqui no Brasil? Como se desafiou a morar fora? Quais foram os desafios iniciais no novo país? Ter uma advocacia, quais foram os tipos de parcerias? Eu sei que você tem registro em Portugal. Como são os desafios de advogar na Itália também? Uma parceria? Explica os trâmites de tudo isso. Vamos lá. Primeiramente, eu sou registrado na Bahia, né, como advogado, na OAB Bahia. A gente sabe que pelo tratado, né, entre Brasil e Portugal, nós conseguimos fazer nossa inscrição em Portugal. E como advogado aqui na Europa, de um modo geral, em Portugal, a gente consegue muitas vezes fazer inscrição em outras ordens na Europa, né? E aí, obviamente, minha esposa veio para cá, a família dela daqui, a gente terminou montando um escritório aqui na região de Milano, né? E aqui estamos já há 4 anos. Legal. Maravilha. E me fala, tem parceria, você tem um registro em Portugal, como é a advocacia aí na Itália? A área da advocacia aqui na Itália, o que eu trabalho muito é com direito internacional ligado à cidadania italiana, né? Esse direito internacional, a gente trabalha muito com as pessoas que têm direito à cidadania italiana porque têm antepassados italianos em linha reta e eles conseguem vir para cá ou fazer através de consulado ou através do Tribunal de Roma a cidadania italiana, que dá direito, de certa forma, a viver em vários outros países, né, da Europa. O número, por exemplo, você tem uma ideia, Gabriela, estima-se no Brasil que tenhamos aí mais de 30 milhões de pessoas que teriam direito à cidadania italiana, que são brasileiros, que aqueles italianos que emigraram para o Brasil por causa da guerra. E aí a gente, de certa forma, repatria um pouco esse pessoal que foge do Brasil, muitas vezes da crise, da violência, de um modo geral, e que querem vir para cá, para a Europa, para morar, né? Como a gente sabe que a Itália faz parte da União Europeia, uma vez possuidor do título de cidadão italiano, você tem condição de viver em qualquer país, vamos dizer assim, da União Europeia. Nós trabalhamos aqui na advocacia num regime também de parceria. Na verdade, eu já trabalhava muito, desde o Brasil, eu acredito muito nessa coisa, nesse regime de parceria, porque a gente não consegue estar em todos os lugares. E com isso, automaticamente, a gente já trabalhava, mesmo estando no Brasil, no regime de parceria em Portugal, e já trabalhava aqui na Itália. O que é que a gente sentiu? A gente sentiu uma necessidade de estar fisicamente aqui na Itália para realizar outros tipos de procedimentos que a gente não podia fazer estando no Brasil. Como, obviamente, o deslocamento, né, você tem 12 horas, vamos dizer, de aéreo, a gente achou por bem estarmos presentes aqui na Itália e não no Brasil. Hoje a gente tem parcerias no Brasil, né? Fazemos praticamente toda a parte física, vamos dizer assim, aqui na Itália, e temos parceiro também em várias partes, vamos dizer assim, do mundo, Portugal e Reino Unido, dentre outros. Excelente. Me fala como que lançar com marketing jurídico, né? Como essa forma de firmar essas parcerias com o network qualificado para que possa atrair esse cliente ideal, que é a sua expertise aí na Itália. Vamos lá. Na verdade, quando a gente começa a imaginar, Gabriela, vir para um outro país, né, e principalmente atuar na área da advocacia, como qualquer outra área, a primeira coisa que eu acho que eu aconselho as pessoas e que aconteceu comigo é você primeiro traçar qual o seu objetivo nesse país, ok? Isso é a primeira coisa, traçar um objetivo.
A partir desse objetivo, você traçar, ver quem é o seu cliente, né? Qual é a dor que seu cliente sente, para que você possa, com isso, resolver, né? Eu vi esses dias sua live e um dos advogados, acho que foi ontem, estava falando assim, não adianta você vir para cá imaginando que você vai fazer a inscrição como advogado e que, de repente, você vai, no outro dia, passar a advogar. E é interessante isso porque toda a ferramenta você tem, né? Você passa a ser advogado, você passa, obviamente, a ter a carteira, como nós temos no Brasil, e a gente poderia, de certa forma, advogar. Só que se a gente não tiver, vamos dizer assim, um conhecimento de causa e um conhecimento com relação ao network das pessoas aqui, você não consegue fazer praticamente nada, porque você não é uma pessoa conhecida. Então, o que é que acontece? É interessante que você se vê num outro país como advogado, mas que ninguém te conhece. E aí, o interessante de tudo, para que você desenvolva essa arte de ser conhecido, eu acredito muito na produção de conteúdo. Ok? Né? Então, um conteúdo que traga, obviamente, um peso, vamos dizer assim, uma novidade para o cliente, que resolva informações qualificadas. Exatamente. E uma linguagem que a sociedade entenda. Exatamente. Né? Eu acho isso, primeiro, porque quando você produz esse tipo de conteúdo, você se torna autoridade no assunto, né? E aí, por exemplo, eu vejo muito essa questão do brasileiro querer vir para cá. Por que o brasileiro quer vir para cá? Não é simplesmente porque ele quer sair do país. Ele foge de algo e busca uma outra coisa. Eu percebo que boa parte dos brasileiros que saem do Brasil, saem muito pela questão da violência. E o que é que eles buscam aqui? Eles buscam aqui uma tranquilidade. Não necessariamente ficar rico, né? Mas ter uma tranquilidade de vida, criar os filhos, de repente, num outro país, uma outra cultura, aprender novas línguas. Essa tranquilidade, muitas vezes, a pessoa encontra aqui na Europa. Então, quem atua, por exemplo, aqui na Europa, eu acredito que, de um modo geral, e que trabalha com brasileiros, e principalmente nessa área de direito internacional, eu acho que, na grande maioria, o cliente busca muito isso. A dor do cliente é aquele cliente que ele não aguenta mais estar no Brasil naquela insegurança. Nosso país é maravilhoso, mas, obviamente, a gente carece de uma série de situações, entre elas a segurança. Então, a dor do cliente é mais ou menos essa, querer sair do país em função dessa falta de segurança pública. E o que ele encontra, por exemplo, na maior parte dos países daqui da Europa, Portugal, Itália, Reino Unido, de uma forma geral. Né? Me fala, em meio à pandemia coronavírus, continua se houve uma paralisação social, como a classe tem reagido, como eu vejo aqui no Brasil está tendo uma discussão de se apoiar ou não a suspensão dos prazos. Qual a tua opinião frente a tudo isso e como está sendo reagido aí no judiciário daí? Gabriela, aqui é uma coisa muito nova, né, para eles, né? A última situação que aconteceu, vamos dizer assim, num processo desse, foi a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu há muito tempo atrás. Era algo, vamos dizer assim, inimaginável na população de um modo geral, né? O que acontece? O judiciário hoje, na Itália, ele está parado, né? Ele não funciona absolutamente, praticamente nada, a não ser audiências na área penal, na área crime, e mesmo assim, aquelas que são de extrema urgência, né? O resto está tudo parado, os prazos estão suspensos. Inclusive, dia 1º, e não é pegadinha, dia 1º, num tribunal aqui próximo, foi realizado uma audiência, uma cariação, via online, com o preso na detenção, né? Justamente para evitar esse deslocamento. Utilizando a inovação, a tecnologia e evitando a paralisação. Exatamente. O preso ia ficar mais tempo ainda preso por conta da pandemia. E por que não acelerar? É o que eu penso. Agora estamos em fase de adaptabilidade. Paralisar é um retrocesso. É verdade, com toda certeza. E aí... Nós temos que unir a nossa circunstância, o caos, com uma situação que a gente possa continuar trabalhando, porque ninguém sabe por quanto tempo vai se passar essa pandemia, e quanto tempo a gente tem que ficar de home office, quanto tempo todas as pessoas estão trabalhando,
e automaticamente as coisas têm que acontecer, porque nós vivemos de quê? De honorários. Exatamente. Então, assim, praticamente o judiciário daqui está parado, né? Só que eles iniciaram a fazer essa tentativa, né, de fazer muita coisa pela internet e via online. Um decreto dos tribunais daqui, e junto com a Ordem dos Advogados, eles decidiram que irão ficar parados até o dia 15 de abril. A partir de 15 de abril, retornarão algumas atividades de forma online, ok? Mas eles ainda não especificaram quais tipos de audiência e quais tipos de medidas poderão ser feitas entre advogados e juízes via online. Eles devem estar até o dia 10, mais ou menos, resolvendo tudo isso. Então, a partir do dia 15, os tribunais na Itália, de uma forma geral, abrirão mais para não só na área penal, para outras áreas, que obviamente nós estamos passando uma situação extremamente grave aqui, né? Na Itália, no mundo todo, aqui na Itália, talvez um dos países mais atingidos, e com isso surgem demandas que não necessariamente só a crime, mas surgem demandas, de certa forma, de urgência. Então, com isso, os tribunais eles vão abrir para novos procedimentos via online, via Skype. E é muito interessante isso, porque, assim, desculpa, eu não sei se isso, após crise, se isso vai retroagir a estaca zero. Eu espero que não. Eu espero que com isso, então, um novo modelo, uma nova advocacia, uma nova economia. Exatamente, entendeu? Nós não precisamos ter esse tipo de deslocamento para resolver questões. Inclusive, isso para o Estado traz uma economia muito grande, né? Isso, de certa forma, a depender da situação, você não cerceia o direito da pessoa, né? Então, eu acho muito incrível. Eu entrevistei um juiz de Santos que ele faz o atendimento fiscal, que ele fala os horários, ele dá robustez de informação, tem essa comunicação assertiva, essa acessibilidade, tudo colocado em ata. E eu acho isso incrível, gente. A rede social dele, o YouTube. Isso, você da Itália pode ter acesso a um processo instante. Agora, nesse momento, se todos os juízes já praticassem tal ação, né? Então, qual a perspectiva econômica do país para os próximos meses? E como se dará os novos modelos de negócio? O que é que você está vendo que está paralisado? O que é que você está vendo que ainda continua funcionando? Aquelas pessoas que estão efetivamente sem comércio, como estão se reinventando? Porque muitos restaurantes agora estão fazendo atendimento em casa. Enfim, estão surgindo outras tendências. E que é exatamente utilizar a criatividade, a celeridade, no caos se tornarem ainda mais correlacionadas às oportunidades na prática, né? Repare, Gabriela, a gente está no momento ainda, vamos dizer assim, de estudo aqui na Itália. A Itália está passando por uma situação que a gente não teve um decréscimo do número de mortos e do número de infectados. A gente teve uma diminuição desse crescimento, mas a gente não está em queda. As pessoas, às vezes, e alguns brasileiros, até alguns advogados, me mandam mensagem: olha, Taj, que bom que a Itália está numa situação muito melhor agora, o número está em queda, a curva que eles sempre perguntam, como é que está a curva? A curva está em queda. Não, infelizmente a curva não está em queda ainda, tá? A curva está em crescimento, só que num crescimento um pouco menos exponencial, né? E com isso, eu percebo muito que as pessoas estão muito preocupadas com a vida, de um modo geral, né? E sair dessa situação. Elas não estão ainda, nesse momento, enxergando, mesmo que automaticamente isso esteja acontecendo, né? Esteja enxergando esse novo modelo, por exemplo, de negócio. Em cidades muito pequenas da Itália, não é muito comum você ter, por exemplo, um modelo de entrega de restaurante. Por quê? Porque eles gostam de sair, né? É prazeroso para eles sair, né? É prazeroso. Então, esse modelo, talvez, de negócio que nós temos no Brasil, de não enfrentar, de repente, filas em restaurantes, de pegar trânsito, a questão da violência também interfere muito, tem muitas pessoas que não querem mais sair à noite. Isso na Europa, de um modo geral,
não é muito visto. Então, eles gostam de sair, é prazeroso. Mas, diante dessa situação, cria-se um obstáculo dessa saída e cria-se um modelo de negócio. E, a partir desse modelo de negócio, cria também-se um hábito, Gabriela. É interessante isso, porque eu já vi algumas pessoas falando, sabe que eu gostava de ir naquela pizzaria, naquele restaurante, mas sabe que é cômodo receber em casa? Então, fica sempre aquela interrogação. Será que esse modelo de negócio ele não vai depois perdurar, de repente se instalar aqui na Itália? Eu estou falando apenas... Eu acho que tinha que ter disponível os dois, né? Todos os restaurantes deveriam fazer delivery, como deveriam também atender com qualidade. E ainda mais, a adaptabilidade de receber em casa vai fazer com que as pessoas não tenham interesse de sair. Aí que os novos modelos de negócio têm que utilizar o efeito Disney para atrair ainda mais essa clientela no estabelecimento. E assim, principalmente para um país, por exemplo, que tem muitos idosos. O que é que em grandes cidades estão acontecendo? Os mercados eles estão, obviamente, muito cheios. Então, eles estão começando a fazer entrega em casa. E em grandes cidades, como, por exemplo, Milano, que é aqui do lado, a polícia, muitas vezes, está tendo que fazer entrega em casa para aqueles idosos que não conseguem realmente sair. Então, na verdade, você percebe que já existia um público para esse modelo de negócio e esse público não era atendido. E se você me perguntar, mas quem fazia, então, essa entrega? Quem normalmente fazia essa entrega eram os parentes, né? Então, você tinha um idoso em casa, ou ele ia para uma casa de repouso, que a gente chama aqui de casa de repouso, né? Onde os idosos ficam, ou um parente levava para eles em casa. Na impossibilidade hoje desse parente levar, porque, obviamente, a gente não consegue se deslocar, a gente não pode se deslocar, a polícia faz essa entrega, os carabinieri, que aqui é chamado como se fosse a polícia militar, faz essa entrega. E aí, obviamente, a partir do surgimento dessa situação, cria-se muitas vezes um modelo de negócio para um público que já existia, mas não era muito, vamos dizer assim, visto antigamente, porque não era de praxe a pessoa, por exemplo, no mercado, levar para um idoso essas compras. Não existia muito esse modelo de negócio aqui. O que eu acho interessante, não só a partir desse modelo de negócio, como, por exemplo, farmácia, como, por exemplo, remédio. A gente está tendo um modelo de entrega agora justamente pela impossibilidade das pessoas se deslocarem. Entendeu? Excelente. E fala sobre a tributação. Se houve recuperação do país, se houve novos investimentos, seja de bancos, seja do próprio governo. Como se tem lidado essa parte da recuperação econômica do país mesmo? Olha, a recuperação econômica, hoje, o governo liberou, porque a gente teve uma quebra da estabilidade de balanço, né, na sexta-feira, junto com a União Europeia. Então, a Itália, de certa forma, ela tem agora uma liberdade de uso desse dinheiro para comandar a crise, para gerir a crise da forma que acha melhor, né? Houve uma liberação imediata de 25 bilhões, né, para combater a crise aqui na Itália, mas esse valor ele não foi liberado de uma vez só, ok? Houve a liberação de 12 bilhões agora, o governo federal houve uma liberação de 12 bilhões para conter a crise, isso de um investimento geral, né? Mas eles estão fazendo, de certa forma, um investimento também, vamos dizer assim, periférico. Então, ele faz um transloco de aporte de uma forma geral de 12 bilhões, mas também faz distribuições periféricas para a prefeitura diretamente. Aqui a prefeitura, Gabriela, chama-se Comune. Então, o que é que eles estão fazendo, por exemplo? O governo federal libera a verba diretamente para o Comune, que é a prefeitura, e o Comune, para ser uma coisa, inclusive, célere, libera diretamente para a população. Então, a partir de agora, por exemplo, isso vai acontecer a partir de segunda-feira agora, as prefeituras, que são os comunes, eles vão liberar valores, né, para aquelas famílias carentes que não conseguem se alimentar, que estão com problema de subsistência. E esse valor está na ordem em torno de 75 euros por pessoa, somado a 25 a cada pessoa da família. Então, vou dar um exemplo. Para uma família de 4 pessoas, você tem 75 euros, mais 25 de cada um, isso dá em torno de 150 euros. Lembrando que esse valor é liberado por semana, ok? E é só realmente para fazer compras. Então, assim,
esse valor é um valor extremamente substancial, que, assim, do ponto de vista do que a gente vê em termos de custo para a manutenção de uma família. 150 euros para 4 pessoas, dá para a pessoa se manter tranquilamente, mas muito bem aqui na Itália em termos de compras, entendeu? Então, fome, necessidade, as pessoas não irão passar aqui na Itália. O governo, de certa forma, nesse ponto, ele está dando uma, vamos dizer assim, uma assistência, exatamente. Fora isso, o governo também está liberando, a partir também, hoje, do dia 1º, foi do dia 1º que foi liberado, o valor de 600 euros para as empresas, né? Então, quem tem micronegócio, quem tem pequenos negócios, pequenas empresas, e que, obviamente, trabalha para si e que foram afetados pela crise, aquelas empresas que foram constituídas antes de 23 de fevereiro, que foi quando iniciou o processo de fechamento, praticamente aqui na Itália, essas pessoas elas estão recebendo em torno de 600 euros por mês. Foi liberado agora em março e a partir de abril também vai ser liberado mais 600 euros. Legal a pergunta, se tem alguma ajuda para aluguel, de fundos em atraso, se também os bancos estão dando crédito de investimento. Existem, na verdade, diversos créditos, né? Por exemplo, as pessoas que não conseguirem pagar aluguéis, o governo, de certa forma, vai dar uma ajuda nesses aluguéis. Tem pessoas, por exemplo, Gabriela, que o governo garantiu, de uma forma geral, que ninguém perderá o emprego, né? Que, de certa forma, eles irão ajudar as empresas para que as empresas não demitam. Então, está existindo um pacote de medida para aquelas empresas que não realizem nenhuma demissão. E que, se necessidade, numa eventualidade de realizar uma demissão, o governo vai, de certa forma, conversar para ver a possibilidade de pagar uma parte desses salários para que os trabalhadores não sejam demitidos. E, em último caso, para aquelas pessoas que realmente forem demitidas e que, sei lá, tem um empréstimo, esse empréstimo vai ser suspenso por um tempo, até setembro, a priori, hoje até setembro, tá? Vai poder se estender, de certa forma, mas isso depende muito de como evoluir a crise aqui. Quem tem, por exemplo, casa própria, né? Quem paga a casa própria, primeira casa, então, a partir de agora, o governo já baixou um decreto de 1 ano e meio de carência para retorno a pagamento, para que as pessoas, de certa forma, não percam sua casa. Outra coisa, o banco não consegue, durante esse período, ajuizar nenhum processo de despejo de absolutamente ninguém. Então, isso para garantir, vamos dizer assim, uma estabilidade, além de obviamente, emocional, né, financeira. E o governo está tentando liberar crédito na praça para que não haja aquele boom de ninguém paga ninguém. Eu não tenho dinheiro, devo, mas não pago. E você sabe que eu não tenho como pagar, você também não pode me cobrar. Para que a gente não chegue a esse patamar, o governo está dando esse auxílio. Uma pergunta excelente da Vanessa. O Brasil e os Estados Unidos têm demitido bastante. Como estão as demissões por aí? As demissões por aqui, praticamente, elas não estão acontecendo, né? Até porque as empresas, elas foram, como eu falei, elas foram proibidas de demitir. Elas não estão podendo demitir. Né? Então, o trabalho aqui na Itália, inclusive o artigo 1º da nossa Constituição aqui na Itália é isso. É uma república fundada sul lavoro, ou seja, é uma república fundada no trabalho. Né? Então, o trabalho aqui ele é levado muito a sério, a fiscalização aqui é levada muito a sério quanto a isso, entendeu? Então, até hoje, obviamente, claro, casos isolados podem ter acontecido, agora, de uma forma maciça, a gente não teve problemas de demissão aqui não, Gabriela. E o engraçado de tudo, é o que eu sempre digo, assim, quando eu vejo as pessoas falando, olha o modelo da Itália, olha o modelo da Espanha, olha o modelo de tal país, vão aplicar no Brasil. Os países, eles são diferentes, os comportamentos de pessoas, eles são diferentes. Outro dia eu estava assistindo uma live de uma pessoa especialista lá da área dos Estados Unidos, se não me falha a memória, e foi feita uma pergunta para ele de quantos dias o empresário dos Estados Unidos, estadunidense, tinha de fôlego, né, para suportar a crise. Eu me surpreendi um pouco com a resposta dele foi em torno de 15 dias, né, para suportar a crise. Então, ele conseguiria ficar fechado pelo prazo mais ou menos de 15 dias. E aqui, Gabriela, a coisa não é muito assim. Por quê? Obviamente, nós temos empresários, nós temos a pessoa que ela
não tem, vamos dizer assim, um valor para manter a empresa por muito tempo. Esse capital de giro realmente ele não existe tanto, mas na maior parte da sociedade que tem uma idade mais avançada, eles sempre tiveram uma cultura, eles participaram de uma guerra, e se não diretamente, mas eles, de certa forma, eram filhos de pessoas que estavam vivendo a guerra. Então, eles têm um comportamento de economia muito forte. Então, para tirar um dinheiro, por exemplo, de uma pessoa aqui, para fazer a pessoa comprar algo que não seja necessário, por exemplo, um idoso, é muito difícil. E com isso, eles têm um capital de reserva muito grande. Então, eu estava conversando com um amigo, advogado no Brasil, ele disse, cara, a gente tem que fechar tudo. Ele disse, olha, você não pode fechar, imaginar de fechar. Eu não estou fazendo aqui política absolutamente nenhuma, tá? Mas eu só estou colocando que se você fecha o país por muito tempo, você tem que dar uma forma de subsistência a essa população. Você não pode simplesmente fechar e imaginar que essa pessoa ela tem uma capacidade de subsistência de 2, 3, 4 meses, porque muitas vezes não tem, entendeu? Então você não pode aplicar o modelo que a Itália está fazendo, aplicar no Brasil e imaginar que você vai ter o mesmo resultado. São pessoas diferentes, com faixa etária diferente, com comportamento diferente, uma população diferente, um ambiente, inclusive, diferente, né? Eu recebi alguns vídeos até no Brasil, o pessoal na praia, correndo e tal, e eu disse para ele, não pense que aqui na Europa, de um modo geral, seja fácil para eles, porque no Brasil, de certa forma, a depender do estado que a gente esteja falando, é sol praticamente o ano todo. Aqui não, eles têm um inverno, pelo menos a gente aqui que está no norte da Itália, na região de Milano, nós temos um inverno muito rigoroso. Então, quando chega essa época, por exemplo, de Páscoa, que o país é extremamente católico, né? As pessoas são extremamente católicas. Então, você imaginar a Páscoa aqui, onde as famílias se reúnem, aquela característica italiana, onde as famílias se reúnem para almoçar juntas, tal, e você imaginar que aquela pessoa que tem um pai, que tem um avô anciano, que está sozinho em casa, e você vai dizer, avô, pai, pela primeira vez na vida, você vai almoçar só na Páscoa. Isso dói muito. Além de que essa temperatura, que agora a temperatura nossa ainda está um pouco baixa, mas a tendência é que essa semana suba para uns 18, 20 graus, que aqui já é muita coisa, né? E o sol, então é vontade deles sair, eles precisam dessa vitamina D, né? Eles precisam receber o sol. Então, assim, é muito difícil fazer com que eles fiquem em casa. E em função disso, o governo italiano já liberou mais 300 pessoas para cada região do Exército, para fortalecer essa fiscalização, para que os italianos não saiam. Você vê o quanto é difícil mantê-los a casa, principalmente nesse período. Entendeu? Excelente colocação. Você trouxe aqui um vazamento do Brasil, a mentalidade do Brasil, a mentalidade dos italianos. Os italianos foram um dos países mais afetados com o aspecto da saúde, porque não efetivamente cumpriram ficar ali no remoto, trabalhar, enfim. Me fala sobre como o governo tem lidado com a saúde, com a inovação, com a tecnologia. Aqui no Ceará fizeram até máscaras usando a impressora 3D. Me fala como aí tem desenvolvido essa parte de criatividade e a celeridade para atrair um efeito mais rápido, um resultado mais rápido para a saúde do país. E se houve algum plano de emergência dos trabalhadores menos favorecidos? Você já falou de alguns incentivos fiscais, de algumas bolsas, que isso foi bem estruturado e favorável à população. Tem mais alguma consequência? Você citou aí essa questão da máscara, foi uma coisa realmente inovadora, né? Esse empresário, inclusive, que fez essas máscaras, né? Ele foi no jornal e ele deu exemplo, olha, eu tenho tal aparelho em minha empresa e esse meu aparelho ele consegue fazer tal máscara. E ele foi para o jornal aqui italiano, ele colocando a máscara, mostrando, olha como a máscara que eu fabrico, ela fecha mais, ela tem um fator de proteção maior. E isso é extremamente interessante. Mas assim, falando do ponto de vista, primeiro que você perguntou, do ponto de vista tecnológico, é interessante falar desse ponto de vista tecnológico, o seguinte, existe um aplicativo hoje, aqui na Itália, que as pessoas, principalmente da área daqui da Lombardia, ela entra e se cadastra, ok?
Vou dar um exemplo. Eu tenho um sintoma, sei lá, um sintoma da doença, febre. Então, eu entro nesse aplicativo, coloco meu nome e digo qual sintoma eu estou sentindo. Esse aplicativo, ele vai para o Ministério da Saúde, que percebe através do GPS a minha localização, ok? E eu vou diariamente abastecendo aquele aplicativo de informações. Para que aquilo, Gabriela? Para que o governo federal, de uma forma geral, ele perceba aonde está o maior número de pessoas com características e com sintomas da patologia. Para que eles fazem isso? Por dois motivos. Para evitar um novo foco em uma determinada região que não existia antes. Isso não é só especificamente da Lombardia, isso é para outras regiões aqui da Itália, Vêneto, entre outros, Piemonte. E serve também para evitar que as pessoas elas fiquem muito próximas umas às outras, principalmente aquela pessoa que tem um determinado sintoma da patologia, mas não tenha sido provado ainda que ela tenha a doença ou não. E aí um outro fator interessante que complementa esse aplicativo, um jovem de 22 anos, de uma cidade muito próxima aqui, engraçado, ele contando a história, ele estava na janela com uma amiga dele, e ele visualizou, próximo tinha tem um mercado, e ele disse assim, olha como as pessoas estão esperando aquele mercado abrir, e olha como as pessoas estão próximas umas às outras. Aí ele, baseado naquele fator, ele criou um aplicativo, e esse aplicativo está sendo usado pela Itália, levando em consideração as câmeras de segurança da polícia. Então, vou dar um exemplo. O que é que existe de determinação hoje da polícia? É que as pessoas andem e que elas tenham 1 metro, 1,5 metro de distância de uma para outra. Então, aquelas que estão andando muito próximas, que estão infringindo a lei, a câmera de segurança, através desse aplicativo, ele capta essa informação e a polícia vai lá e intercepta. Existem multas hoje, Gabriela, que giram, falando em termos de real, giram em torno de R$4.000 para as pessoas. Essa semana houve uma obrigatoriedade do uso das máscaras. Essas máscaras elas foram distribuídas quase em todas as prefeituras de forma gratuita. Então, o que aconteceu? O corpo a corpo, ele está acontecendo muito aqui na Itália. Então, a polícia bate na sua casa, né, ou algum representante da prefeitura bate na sua casa, ele entrega a máscara pelo número de habitantes que tem naquela casa. É uma máscara de reuso, não é monouso, né? E a partir desse momento, as prefeituras, elas, através de decreto, exigiram o uso de máscara a todos. Então, a falta da máscara hoje, ela gera multa. Tem prefeituras hoje que cobram €500 de multa se uma pessoa for pega sem máscara andando na rua. Já existe, obviamente, o decreto que você não pode sair se você não tiver um motivo de urgência, ok? Esse motivo de urgência seria ir ao mercado uma pessoa na família, não mais do que uma, né? Ou uma questão de trabalho, desde que seja autorizado, e você tem uma folha que você deve preencher, né? Em PDF, você imprime, você preenche, justificando o motivo da sua saída. Se você for pego sem essa justificativa, você, além de pagar multa, você tem também a pena de crime, né? Isso passa a ser um crime contra a saúde pública. Então, já existem na Itália, de um modo geral, mais de 7.000 pessoas que foram multadas e serão processadas e iniciaram o processo após a crise. Justamente porque foram pegas sem essa justificativa. Que máximo. Tem uma pergunta da Juliana. A partir de quando esse oferecimento de máscara? A liberação de máscara, Juliana, alguns comunes começaram na semana passada, né? E outros comunes começaram essa semana a distribuição. Aqui no comune específico dessa região daqui, iniciamos a distribuição na semana retrasada, nós recebemos na semana passada. Entendeu? Maravilha. Nossa, quanta informação assertiva. Parabenizar Obrigado. todo o teu entusiasmo, os estudos para poder trazer informação bem embasada para nós brasileiros.
É porque eu vejo tanta informação que se fala, por exemplo, da Itália. Tem gente que me liga, olha, a Itália, que bom que está tudo passando. Não, não está tudo passando. Né? O decreto, por exemplo, aqui, que houve um aumento dessa tempística, desse tempo, ele passou a ser até o dia 16 de abril. Né? E tanto não é verdade que esse número está melhorando, Gabriela, melhorando ao ponto de a gente vislumbrar a um prazo muito curto um retorno, é que já existe por parte da Defesa Civil, do chefe da Defesa Civil, um pedido para que esse tempo ele se estenda até o dia 2 de maio. Inclusive, eu tenho uma tia minha que está impossibilitada de voltar, então tem previsão de voltar para o Brasil. É casado com um italiano, foi deixar a mãe dele, enfim. É um caos, inclusive, até na minha família também. E passa um conselho para quem nos assiste, para despertar um interesse tanto pelo país, quanto pela advocacia, e também para se entusiasmar, buscar entender mais como a Itália está se desafiando no caos e atrair. O que eu vejo muito o brasileiro é muito conformado. Como a gente trazer essa inquietude, como trazer informação para poder desenvolver novas oportunidades aqui. As coisas não podem parar e nós podemos ser protagonistas dessa transformação. Faça esse feedback, você que é brasileiro, da Bahia, para poder incentivar nós brasileiros a poder atrair a informação assertiva aí da Itália e construir um Brasil novo, pós-pandemia, atualmente, enfim. Olha, a primeira coisa, Gabriela, que me deixa extremamente triste quando eu vejo notícias do Brasil, é que eu percebo que existe uma preocupação muito mais política do que com relação à atual conjuntura de crise. A crise nossa, ela não pode ser necessariamente política, ela pode ser, ela tem que existir uma discussão política, óbvio. Eu não vou chegar aqui e dizer que todos os partidos da Itália, eles estão de acordo com as medidas que estão sendo tomadas, não estou querendo dizer isso, mas estou querendo dizer que, além de tudo, existe um respeito, e a coisa está acontecendo. Diferente, por exemplo, do Brasil, em que um governador, um prefeito determina um bloqueio para que haja um prejuízo, de repente, para um governo federal, e aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia, longe de mim querer fazer algum tipo de apologia a esse partido, a outro. Mas é muito triste quando a gente percebe, e a população ela vai extremamente engajada do ponto de vista político, e ela começa a falar mal do presidente da República, começa a falar mal do governador, porque esse é contra isso. É muito triste isso, porque o brasileiro e o político brasileiro, obviamente, ele não está tendo um foco no real problema que nós temos. Não existe uma fórmula mágica, Gabriela. Se eu disser para você que existe uma fórmula mágica, eu estaria mentindo, até porque se existisse, alguém já teria descoberto, alguém já teria feito. Não quero dizer que com isso o modelo da Itália seja um modelo perfeito. O modelo que a Itália está adotando é um modelo que ela tem encontrado como a melhor forma de se fazer. Digo até que o modelo de quarentena é um modelo de última possibilidade, porque não existe uma outra a ser feita. Né? Existe na saúde, existe um gráfico, e isso em todo o país, em que a pessoa, o Estado, ele tem uma possibilidade de atender aqueles pacientes, não mais do que aquilo. Se eu infecto toda uma população, né, vamos dizer assim, em um curto espaço de tempo, o sistema de saúde entra em colapso. E é o que aconteceu aqui na Itália. Sim. O que aconteceu? O país ele não podia mais receber esses doentes, essas pessoas tinham um quadro agravado e, obviamente, chegavam no hospital e não existiam respiradores. E essa questão que as pessoas falam, vamos escolher quem vai viver, quem vai morrer, ela não só aconteceu, como ela vem acontecendo na Itália. Né? Nossa, isso é muito triste. Mas, assim, ainda vem acontecendo porque ontem nós tivemos eu estou te falando esse número, nós temos hoje aqui 115 mil casos. Desses 115 mil casos, nós tivemos ontem 760 mortos, só ontem. Esse dado está desatualizado, porque nós estamos agora na Itália 15 para as 6. Daqui a 15 minutos vai ser atualizado novos dados. Então, novos dados sairão, novas pessoas, obviamente, serão incluídas nesse rol
de número de pessoas mortas. Então, assim, talvez esse modelo que nós temos aqui na Itália não seja o mais adaptado para o Brasil, não seja o mais adaptado. Vou dar o exemplo da Suécia. A Suécia, por exemplo, não fechou. A Suécia está completamente... Até porque a temperatura foi um nível de expansão do vírus. Depende da economia, depende do financeiro do país. Você não pode comparar uma população com a outra e dizer assim, você vai ficar em casa 3 meses, você vai ficar em casa 2 meses. Se a pessoa não tem o que comer, ela não vai conseguir ficar em casa, né? Então, assim, ao longo do tempo, eu imagino, eu quero que essa crise, obviamente, passe logo, mas eu não tenho como responder sobre esses números, o que vão acontecer. As pessoas que estão a casa, elas não estão sendo, por enquanto, elas não estão sendo feitas exames. É um procedimento que a Itália quer fazer, porque reabrir para todo mundo sair é um tiro no escuro, porque o governo italiano não conhece a situação real das pessoas que estão em quarentena. Isso é um fato. Ok? Então, liberar as pessoas para sair é um tiro no escuro. Se o governo liberar, o governo não estará sabendo o que vamos ter de consequência com relação a isso. Ok? Isso é um ponto. Com relação à Itália e com relação à maior parte dos países da Europa, o que eu tenho percebido é o seguinte, muitas pessoas em vários países, inclusive a Vanessa citou isso aí, têm perdido emprego. E muitas pessoas que estão perdendo o emprego estão retornando ao seu país de origem. Sejam brasileiros, sejam romenos, não importam. Pessoas que emigraram para buscar uma vida melhor estão retornando ao seu país. Então, o que é que eu deixo, por exemplo, de esperança para aquelas pessoas, Gabriela, que ainda pensam em emigrar, por exemplo, para a Europa, ainda pensam em realizar seu processo de cidadania, de visto, não importa, realizar algum tipo de sonho, vir estudar na Europa, vir fazer um doutorado e, de repente, se estabelecer aqui na Europa. Após essa crise, novos postos de trabalho e novas oportunidades surgirão. Surgirão por 2 motivos simples. Porque numa crise existe sempre a necessidade de reestruturação. E a Europa, de um modo geral, ela vai precisar se unir mais do que nunca agora para retomar esse crescimento, porque não é um problema da Itália, não é um problema da Espanha, é um problema de toda a Europa. Nós temos um espaço Schengen que possibilita aqui a ida e vinda entre vários países, né? Então, uma vez que essa pessoa está dentro da Itália, ela não passa por imigração para ir para a Espanha. Então, obviamente, ela praticamente já está em território espanhol. Então, isso é um problema não só de deslocamento, de liberdade de ir e vir, mas esse é um problema de toda a Europa do ponto de vista político, do ponto de vista econômico. Então, esse é o primeiro ponto. O Fundo Europeu, ele vai financiar essa reconstrução da Europa, se eu não tenho a menor dúvida. Segundo ponto de vista, que eu acho, essas pessoas que estão desistindo hoje, por motivos quaisquer, porque perderam emprego, porque não têm um planejamento financeiro, porque não tiveram economia e que não conseguem se manter hoje, vamos dizer assim, no país, essas pessoas estão retornando aos seus países de origem. E com isso, quando retornarmos o crescimento, nós precisaremos de muita mão de obra aqui. Então, esse talvez seja o momento das pessoas emigrarem para buscar trabalho aqui. Trabalho de uma forma geral e, principalmente, empreender. As empresas que aqui continuarão, elas vão precisar de apoio tecnológico, de apoio financeiro, de consultoria. Então, as pessoas que trabalham no setor terciário, e aí entra nós advogados, de estratégia e de estratégia. Exatamente. Eu acho que tem vamos dizer assim, tem uma grande expansão a se vir aí depois dessa crise, Gabriela. Eu acredito muito nisso. Excelente. Nossa, que live incrível. Você passou uma formação assertiva, clara, com dados. Eu sou muito grata por esse momento, grata por lhe conhecer e você ser um representante nosso, à altura da nossa associação aí na Itália. Eu espero ainda mais sucesso, espero contar com vocês ainda mais em novos projetos da gente. Inclusive, nós estamos com o Mastermind, que só são advogados na linha estratégia da nossa associação. Quero muito que você participe. É um prazer. E é isso, tá, Gibi? Muito obrigada. Foi um prazer, querida. Muito obrigada pelo seu convite, né? Eu agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui conosco. Espero ter sanado uma boa parte. Obviamente, é um número de informações muito grande, mas dentro do nosso tempo aí, eu espero ter sanado todas as dúvidas.
Obrigada por tudo, gente. E todas as pessoas